Queridos, que bênção estarmos juntos na presença de Deus. Mais um devocional, mais um encontro de crescimento. Todas as manhãs estamos aqui meditando na palavra de Deus e já oramos, já louvamos ao Senhor, já adoramos o nome de Jesus Cristo, adoramos ao Senhor com todo o nosso coração. E nesse momento nós vamos ler rapidinho a palavra de Deus. Eu quero trazer uma breve reflexão. Hoje à noite, às 19h30, nós estaremos juntos, ceando na presença de Deus, participando da nossa Santa Ceia. Você pode preparar aí seu pão, seu suco de uva e vamos viver juntos, mais uma vez, a bênção da mesa do Senhor. Tá bom? Então vai ser um tempo, eu tenho certeza, de muita qualidade, de grande bênção e de alegria para o nosso coração. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 24, nós vamos ler alguns poucos versículos, pequena porção da Escritura Sagrada. Nós vamos ler aí a partir do verso a partir do verso 15. Ezequiel capítulo 24, a partir do verso 15, diz assim: O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, com um só golpe, vou levar aquela que você mais ama. Não reclame, não chore, não derrame lágrimas. Não deixe que ninguém ouça os seus gemidos. Não ande sem chapéu ou descalço, como sinal de luto. Não cubra o rosto, nem coma a comida que oferece nos sepultamentos. De manhã eu estava falando com o povo e à noite, diz Ezequiel, a minha esposa faleceu. No dia seguinte, fiz como o Senhor havia mandado. Então o povo me perguntou: por que você está agindo assim? Por que você está agindo assim? E aí Ezequiel vai explicar o porquê que ele estava agindo daquela forma, mas eu não vou ler a explicação que Ezequiel traz do porquê que ele estava fazendo aquilo. Eu quero apenas considerar hoje esse momento da vida do profeta Ezequiel e trazer uma palavra ao nosso coração. Não é um texto estranho a mim e a você, porque talvez você já ouviu pregações sobre esse texto, e aqui mesmo na nossa live nós já passamos pelo livro de Ezequiel, em alguns capítulos de forma bem específica, e citamos e lemos e estudamos um pouquinho, ou extraímos uma mensagem a partir desse capítulo 24, inclusive falando sobre esse momento da vida do profeta. Mas eu quero aqui levar em consideração algumas coisas importantes, porque quando a gente pensa nesse momento da vida do profeta Ezequiel, nós precisamos considerar algumas coisas que eu diria que são muito importantes. Até porque quando eu falo de Ezequiel, você já deve ter lido, no mínimo, os primeiros capítulos de Ezequiel e deve ter encontrado nesses primeiros capítulos nada mais, nada menos do que alguém que foi chamado por Deus para uma missão específica, para um propósito específico. Ezequiel, ele está entre aqueles que estava entre aqueles que foram levados cativos para a Babilônia. Isso fez com que ele, ali dentro do cativeiro, descobrisse o chamado e o propósito de Deus com ele. A grande verdade é que Ezequiel, no meio daquele cativeiro, lidou com dois sentimentos. O primeiro, de profunda tristeza, porque acredita-se que ele
não teve a alegria e a oportunidade de avançar ao longo dos anos da sua vida junto ao seu pai e à sua mãe. Acredita-se que eles vieram ou diante da invasão de Jerusalém ou dentro do próprio ambiente do cativeiro, eles vieram a falecer. Já estavam também, claro, com um certo tempo de vida. Mas o menino Ezequiel, ele ainda era novo, e quando a gente fala novo aqui, eu tenho cuidado de lembrar que eu penso aqui em alguém com seus 20 e poucos anos de idade. Eu tenho que considerar isso porque todo o período de experiência de vida que Ezequiel vai ter será marcado por uma direção que Deus vai lhe dar, que vai se sobrepor àquilo que ele havia acolhido como direção para a sua vida, não é? Desde o início da sua existência. Por que eu falo isso? Porque quando a gente olha para Ezequiel, nós temos aqui um profeta que foi treinado, preparado para ser um sacerdote. Ele dá testemunho de quem ele é. Ezequiel é um filho de sacerdote. O capítulo 1 de Ezequiel, verso 1, diz que ele é o filho de Buzi. E ele era o filho de um sacerdote. Logo, entendia-se que como o sacerdócio passava de pai para filho e tinha a sua continuidade na família, ele era alguém que viveria essa experiência do sacerdócio. Só que toda essa busca, esse desejo, este empenho, este esforço de Ezequiel, ele para aonde Deus vai começar. Porque Deus decide mudar a trajetória de Ezequiel e fazer de Ezequiel um instrumento nas suas mãos. Agora, não pensando propriamente dito nos sacrifícios, no altar, no santuário, como era comum aos sacerdotes. Desde os dias de Arão, isso está no livro de Levítico, e se você ler os 8 primeiros capítulos de Levítico, você vai ver que isso está muito presente lá. Ezequiel vai viver uma experiência com Deus que vai lhe colocar numa outra rota. Deus vai fazer dele um profeta. E é muito complicado lidar com essa ideia de viver uma mudança de direção quando a gente sonhou ao longo da vida, buscou ao longo da vida, desejou ao longo da vida. Você já lutou em coisas da sua vida pelas quais você disse: isso é o que me dirige, é nisso em que eu me apoio, é a partir disso que eu estou me movendo e é a partir disso que eu estou agindo? Eu sei que você já se posicionou em muitos momentos lutando por sonhos, por projetos do seu coração. Mas Deus fez o projeto de Ezequiel parar onde Deus estava começando. E é claro que quando eu digo que Deus estava começando, era no tempo, era no espaço-tempo e na história. Porque os planos de Deus já haviam começado lá no seu secreto conselho, né? Lá na sua reunião com, né, de Pai, Filho e Espírito Santo. E ele já havia projetado todo o caminho e todo o trajeto do profeta Ezequiel nessa terra. Mas Deus vai começar a partir do entendimento dele, da visão dele, e ele dá testemunho disso no capítulo 1. Porque do capítulo 2 para frente, Ezequiel já não é mais o mesmo. O menino que estava no cativeiro, lidando com uma tristeza profunda, porque estava distante da sua terra, porque havia sido arrancado da sua terra, porque foi levado jovem ainda para dentro de um cativeiro. Ele lida com essa tristeza, ao mesmo tempo que se move com um desejo muito grande de ver Deus aparecendo naquela história, e ele sabe que as coisas não serão tão simples e tão fáceis assim, uma vez que o cativeiro, o próprio Deus vai anunciar a Jeremias no capítulo 29, verso 10 e 11,
vai durar uns 70 anos. Quando o capítulo 1 surge e acontece, Ezequiel ele já está aí com o coração cheio de expectativas de uma mudança. Até porque ele é o profeta que lidou com aquela experiência, né, de ouvir quando a carta do profeta Jeremias, porque Deus mandou Jeremias mesmo escrever uma carta lá no capítulo 29, quando essa carta chegou, eu já falei sobre isso aqui, e ele, inconformado, não quis ficar apegado somente à carta. Ele desejava a revelação. E ele foi para a beira de um rio, até que essa revelação, a partir do verso 3 do capítulo 1, ela começa a acontecer. Agora, imagina Ezequiel debaixo, dentro da Babilônia, num cativeiro, debaixo da vara de ferro de Nabucodonosor. Imagine Ezequiel. Sabendo que o rei de Judá e todo mundo está agora debaixo de opressão, de maus tratos e de zombaria, como diz o Salmo 137. Ezequiel, que foi criado como filho de sacerdote, ouviu muito sobre o Deus de Israel, mas tem que lidar com essa realidade que o faz ficar extremamente desanimado, porque é cativeiro. Eu estou falando de um período de escravidão. Mas Deus decide começar com Ezequiel. Eu gosto dessa revelação bíblica do capítulo 1 de Ezequiel, porque a Bíblia faz questão de anunciar que Ezequiel estava no meio dos cativos, mas Deus não deixou de aparecer. E por 2 vezes, é claro que vai ter muitas outras, mas 2 vezes Deus decide marcar a vida de Ezequiel. Uma no capítulo 1, outra no capítulo 3. No capítulo 1 ele está à beira do rio, no capítulo 3 ele está próximo a um campo. E o Deus da beira do rio revela-se como o Deus do campo. E abre a visão de Ezequiel, e Ezequiel vê a nuvem da glória de Deus. Só que ele olha e entende que esse começo de Deus com ele é deixar muita coisa para trás. E se tem um profeta, que eu diria que, semelhante a Jeremias, que sofre bastante, é Ezequiel. Porque a chamada dele nasce num contexto onde nunca foi extremamente favorável a chamada de ninguém. Os planos de Deus com ele começam a ser revelados e executados dentro do cativeiro. Uma outra coisa, ele sofre bastante, porque ele está distante da sua terra, lidando com o cativeiro, e sabendo que o tempo de cativeiro, por causa da carta que foi enviada por Jeremias, através de Baruque, enfim, chegou aos anciãos lá na Babilônia, aos soldados, depois aos anciãos da Babilônia, os que haviam sido levados de Jerusalém, porque vai jovens e vai um grupo lá que vai manter um pouco dessas raízes de Jerusalém ainda viva no coração do povo, porque eles vão ser totalmente influenciados pela realidade da Babilônia. É só para você ter um pano de fundo aqui e ter uma ideia do que o livro de Ezequiel ele trata. Porque a mensagem de Ezequiel, ela chega aos seus ouvidos dentro de um cativeiro para que ela rompa os limites do próprio cativeiro e chegue a quem está no Reino Norte. Os que estão cativos são os do Reino Sul. O Reino Norte ainda viria a viver uma experiência doída que Deus ainda iria permitir. Talvez porque lá havia quem risse e zombasse da realidade de cativeiro que aqueles que são do Reino Sul estavam vivendo. E talvez porque Deus quis marcar um tempo específico
dando corda ao Reino Norte, fazendo o Reino Norte pensar que não havia sentença de Deus para eles, mas essa sentença logo chegaria. Agora Ezequiel está no meio desse cativeiro. E uma terceira coisa, além de ter uma chamada que nasce no cativeiro, além de ter que lidar com o tempo, ele é um profeta que eu preciso dizer. Ele vai ter muitas visões e nem todas elas serão as melhores visões que Deus poderia dar ao homem. Até porque as visões que ele tem, elas vão de vale de ossos secos ao crocodilo do Nilo. Isso você pode ler no capítulo 37 de Ezequiel, no capítulo 29. Ele vai ver uma videira, enfim, ele vai ter uma série de visões. Enquanto ele está nas visões do início, e eu diria entre o capítulo 1 e o capítulo 3, tudo é glória. É claro que ele cai, é claro que ele se prostra, mas tudo é glória. A questão é daí para frente, porque essa parte é a parte que quase sempre deixa o coração da gente, não é, preocupado, porque Deus abre as portas da sua glória. Deus manifesta a sua glória, principalmente quando ele quer fazer começar algo que ele projetou na vida de alguém, e alguém que ele sabe que tem seus sonhos pessoais, seus projetos pessoais, mas ele diz: eu tenho um negócio com você e eu vou fazer a minha obra em você. Deus é um Deus que chama, é um Deus que se revela, é um Deus que chega. Mas ele sai desse ambiente, o Ezequiel, desse ambiente das visões da glória de Deus, que você sabe que ele vê, ele diz no capítulo 1, verso 3, que viu os céus abertos. Ele diz que viu o trono, ele diz que viu roda que girava dentro de roda. Eu já falei da visão aqui para você, não vou repetir. O Espírito guiando aquelas rodas, os seres viventes. Então ele tem uma sequência dessas visões que causam um impacto tão grande ao ponto de Ezequiel cair prostrado. O Ezequiel cai prostrado. E ele não aguenta. Porque ali a glória de Deus decidiu se revelar para ele na sua dimensão extraordinária. E quando ele cai prostrado, a Bíblia diz no capítulo 2, verso 1, que o Senhor fala com ele, diz: filho do homem, põe-te de pé, e eu falarei contigo. É interessante que Deus diz: filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Como se Deus fosse começar a falar a partir do capítulo 2, quando Ezequiel se levantasse. Em outras palavras, eu estou dizendo, é como se a visão já não revelasse um Deus que estava falando com Ezequiel. Porque olhar para os seres viventes que aparecem ali, para mim, Deus já estava falando uma série de coisas. Olhar para as rodas, para o Espírito se movendo e as rodas indo atrás do Espírito. Olhar para o trono que desce, aquela plataforma do trono. É entender que Deus já estava se movendo, Deus já estava se revelando, Deus já estava agindo, Deus já estava trabalhando, Deus já estava operando, Deus já estava falando. Só que como que está começando na vida de Ezequiel no capítulo 1? É os planos de Deus. É um propósito de Deus, é uma missão de Deus com ele. A missão ainda não foi compartilhada. Então Deus vem falando e revelando o seu poder,
sua glória, sua autoridade. Ele está falando sobre a sua grandeza na medida que a visão acontece. Ele está dizendo: eu posso mostrar, posso revelar, e sou esse que domina sobre tudo, todas as coisas. Ele está comunicando até que chega um momento que Deus rasga os céus na vida de Ezequiel. Deus rasga os céus. E Ezequiel não aguenta, e ele disse: eu vi a glória do Deus vivo, e caiu prostrado, até que o Senhor diz: agora levanta, fica em pé, porque eu vou falar contigo. E Deus vai começar a dizer a ele, a partir do capítulo 2, qual seria a sua missão a partir de agora. Ele nunca esqueceria do altar, dos sacrifícios e das coisas que um sacerdote faz. Mas Deus aproveita esse momento na vida de Ezequiel para dizer a ele: eu vou usar a sua boca como profeta. O problema é como é que a gente vai administrar as emoções, os sentimentos, o coração, depois de uma visão da glória que revela o que Deus tem com a gente. E por que eu digo que isso é um problema? Porque 3 coisas acabam estando inclusas no pacote das exigências de Deus para estes e com estes a quem ele aparece. Deus apareceu na história da sua vida e revelou-se como um Deus de glória. Isso, no mínimo, lhe deixa estarrecido, espantado, surpreso, impactado. É glorioso ver o trono, é glorioso ver as coisas de Deus, é glorioso contemplar as coisas de Deus. Andar nas visões de Deus, experimentar as visões de Deus, viver as visões de Deus, desfrutar das visões de Deus, ser tocado pelas visões de Deus, é maravilhoso. É maravilhoso viver a revelação da glória de Deus na vida. E só estou começando. Estou apenas na introdução aqui. Mas já vou entrando na mensagem propriamente dita para falar com você. Eu estou apenas preparando sua mente, seu coração para aquilo que Deus tem para compartilhar com você. Estou apenas preparando seu coração. O Espírito Santo está apenas preparando a gente. Estou dizendo a você quem é Ezequiel. De quem Ezequiel é filho. Aonde Ezequiel estava em terceiro lugar. O que aconteceu na vida de Ezequiel? Em quarto lugar. Ele teve uma visão. São 2 momentos, capítulo 1 e o capítulo 3. A glória de Deus explode diante dos olhos dele. Isso traz um impacto para a vida daquele rapaz. Ele dá uma olhada. Ele diz: Deus, depois de alguns anos de cativeiro aqui, o Senhor me aparece assim. E Deus aparece. Deus se revela. Deus se mostra. Ezequiel ouve o que Deus tem com ele e para ele. Ele tem que lidar com essa visão, com o coração de quem diz: eu sei que o Senhor me ajudará em tudo. Porque no capítulo 2 Deus diz para ele: olha, eu vou te fazer profeta para um povo de coração duro, que tem comichão nos ouvidos, e que tem dificuldade de abrir o coração para receber a minha palavra. É um povo complicado. E Ezequiel
só fica ouvindo. Uma coisa acontece com ele, quando Deus diz, fica de pé, que eu vou falar, o Espírito do Senhor invade a vida de Ezequiel. E Deus deixa claro para Ezequiel, eu vou fazer uma grande obra com você. E eu sei que eu estou falando para pessoas a quem Deus tem dado experiências, a quem Deus tem dado sinais, com quem Deus tem falado ao longo da trajetória de vida e da caminhada com Deus. E que são pessoas que estão lidando com conflitos no seu coração, porque Deus chegou ou tem chegado, Deus apareceu ou tem aparecido, Deus se revelou ou tem se revelado, Deus se mostrou ou tem se mostrado na existência da sua vida, contrariando algumas coisas, interrompendo algumas coisas, desfazendo de algumas coisas e agregando algumas coisas. Não pense que quando Deus apareceu no capítulo 1, a mente de Ezequiel se abriu, o entendimento. Não, a gente fica confuso. Deus não é Deus de confusão, mas deixa a gente, às vezes, sem saber o porquê, como, de que jeito. Por quê? Porque ele entra nas entrelinhas da sua vida e da sua história para fazer as coisas que ele quer fazer. Quando você tem seus planos, quando você tem seus projetos, quando você tem suas coisas, quando você quase sempre diz, eu sei o que eu tenho para viver, o que eu sonhei em viver, o que eu desejei em viver. E a confusão que eu falo é justamente porque Deus quase sempre para algumas coisas do que você quer para estabelecer as coisas que Ele quer. Embora eu sei que nada na nossa vida passou despercebido dele, mas ele marca uma hora para fazer a gente entender porque algumas coisas não deram certo com a gente. É por causa dos planos dele. Ele marca um tempo para fazer a gente entender o porquê que algumas coisas elas não aconteceram na dimensão que a gente esperava, desejava que acontecesse. É por causa dos planos dele. Por que alguns encontros não aconteceram? Por que algumas oportunidades não chegaram? Por que algumas portas não se abriram? Ele marcou um tempo para revelar o que ele quer com você. O que ele queria com você, o que ele quer com você. Se isso vai ficando claro. Eu vim te avisar hoje, nessa semana em que estamos declarando eu não estou sozinho, que no meio dos conflitos causados pelas coisas que Deus está trazendo para a sua vida neste tempo, Deus está contigo para te ajudar a administrar suas emoções. Porque a pergunta que fica é, depois que Deus interrompe sonhos, depois que Deus mostra suas coisas novas, depois que Deus diz que tem coisas para fazer, depois que Deus se revela como um Deus que tem suas coisas estabelecidas para aplicar à nossa vida, como é que se lida com as emoções depois disso? E lembre-se, Ezequiel é o cara do cativeiro. Ele já tem as marcas do cativeiro. Ele já traz consigo as lembranças de uma Jerusalém destruída, roubada, saqueada, de portas queimadas, da perda de pessoas que ele ama. Glória a Deus. Ele já lida com isso. Uma outra coisa, ele é o homem do cativeiro, que não está ali vendo aqueles que lhe viram crescer, agora vivos, não. Se acredita é que já estavam falecidos. Então a gente olha para o profeta.
começa a perceber que ele traz na sua mensagem uma mensagem ele traz uma mensagem que revela a misericórdia de Deus. Porque por mais sofrimento que seu povo passe, Deus estará em todo o tempo assistindo esse povo. E aí, por mais que a gente pense que o cativeiro ele é doído, Deus é o Deus que auxilia, que fortalece a vida do seu povo nesses dias de cativeiro. Acredita-se que ele foi levado ali em uma das levas antes da destruição. Mas ele sabe que essa destruição ocorreu e isso dói nele. Ele está dentro de um cativeiro. Então, entendendo quem é Ezequiel, quem era o seu pai, o que ele sonhava, onde estava, compreendendo a partir daqui o que aconteceu nesse capítulo 1 com Ezequiel, nós não precisamos nem passar por todos os capítulos de Ezequiel para entendermos o que acontece no capítulo que lemos hoje. Porque esse capítulo que lemos hoje é o estopim. É o ponto mais alto, eu diria, da aflição que Ezequiel vive dentro do cativeiro. Porque enquanto profeta, Deus não deixou ficar na experiência dos 3 primeiros capítulos. Porque nos 3 primeiros capítulos da vida, do chamado, dos planos, das experiências, da relação que a gente tem com Deus, ouça o que eu vou lhe dizer, a gente fica tomado pela glória. A gente fica tomado pela glória. Imagina, você viu querubins, viu o trono, viu a plataforma do trono, viu as rodas, contemplou o Espírito de Deus agindo, movendo as rodas pela direção que ele queria. Caiu ao chão e Deus disse: levanta-te. O Espírito encheu, a voz chegou e disse: eu tenho planos contigo, vou te usar. Diz para quem vai usar. A mensagem que ele vai carregar não é uma mensagem só para quem está em cativeiro, nem só para quem está também no Reino do Norte. É uma mensagem para nações do mundo. Então imagina para o coração de um menino desse que ouve tudo isso, Deus apareceu em dias de cativeiro para mim, com essa glória toda que me impactou, me jogou no chão e eu estou me levantando debaixo desta glória, é muita coisa. O problema aqui é depois da glória. Porque depois do capítulo 3, Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, desenha no tijolo a cidade de Jerusalém. Porque a partir de agora eu vou mostrar a você 2 coisas. Primeiro, o meu tratamento com a casa rebelde de Israel. Segundo, os muitos apertos e sufoco que eu vou permitir eles passarem. Todavia, por mais sofrimento que eles vivam, eu os assistirei, os ajudarei e serei misericordioso com eles. Ezequiel dá uma olhada, esse Deus, esse diálogo aqui é algo que eu estou pensando, porque quando você sai daquele êxtase, daquele ambiente de glória, daquela comunhão onde Deus revelou o seu poder, a sua autoridade e tudo mais para a sua vida, as coisas modificam, as coisas mudam. Deus começa a falar de cativeiro, falar de aperto. Ora, você está dentro de um cativeiro, Deus começa a falar de cativeiro dentro de cativeiro, a partir de cativeiro. É complicado. É ruim. Ezequiel vai viver isso. E é aqui que começa, porque ele vai ter que aprender a administrar seus sentimentos.
Aprender a administrar suas emoções. Porque a glória de Deus, uma vez revelada, ela só fez abrir para ele qual a direção do ministério, do chamado, das coisas, dos planos que Deus tinha para ele e com ele. Então você pega o livro de Ezequiel e você vai do capítulo 1 até o capítulo 32 e Deus trata com Ezequiel do que ele vai permitir Jerusalém viver e o seu povo viver. Daí para frente, do capítulo 33 para frente, vai começar uma nova sessão, uma nova etapa, uma nova fase. E essa fase vai até o capítulo de número 37. Até o capítulo 37. Onde ele tem a visão do Vale de Osseto. Agora Deus pega esse profeta para levá-lo como uma voz do cativeiro às nações, porque a sua mensagem alcançará as nações do seu tempo. Só que Ezequiel vai ter que administrar suas emoções e seus sentimentos. E aí eu quero voltar a olhar com você, porque como eu disse, eu já passei no livro de Ezequiel explicando, falando, trazendo uma série de informações sobre esse livro, mas eu quero apenas situar aqueles que estão chegando na nossa live e que talvez não estejam tão familiarizados com o livro. Perceba agora um Ezequiel depois da visão da glória de Deus, tendo uma sequência de visões e recebendo uma série de mensagens que diz que Deus vai permitir a terra gemer. Ao mesmo tempo que diz que será misericordioso, que estará assistindo e atentando para a necessidade das pessoas, principalmente do seu povo. E aí vem esse profeta que saiu daquele ambiente do trono revelado, dos querubins, daquela glória que o fez cair ao chão, e começa a lidar com a realidade do seu chamado. E o seu chamado inclui a indiferença de pessoas. O seu chamado inclui a rebeldia de pessoas. O seu chamado inclui, em segundo lugar, perdas sem devolução. O seu chamado inclui manter o equilíbrio apesar dos cortes que vivem. E olhar para o capítulo 24 aqui é perceber isso. Para mim aqui está a síntese do que é o ministério de Ezequiel, de Deus na vida de Ezequiel. Aqui está a síntese do que é a vida de um crente. Aqui está a síntese, ou resumo do que é a história da vida de um homem e de uma mulher com quem Deus tem negócio nesta terra. Porque Deus concede as suas vitórias e nós vivemos em vitória para a glória de Jesus. Mas Deus permite os golpes da vida. E se tem uma expressão que salta nesse capítulo 24, que lemos aí a partir do verso de número 15, agora eu já estou começando a mensagem mesmo, sair da introdução. Tá? Preste atenção nessa parte, porque Deus quer falar com a gente. Quando eu chego aqui nesse capítulo 24, a partir do verso 15, a expressão que salta aí é justamente a que está no verso 16. Deus diz: ó filho do homem,
com um só golpe, eu vou tirar o que você ama. A vida apresenta esses golpes e eu já falei sobre esse tema aqui em outro momento, não é isso que eu quero abordar hoje. Mas é impossível olhar para esse verso 15, 16, 17 e não percebermos que o que Deus diz a Ezequiel. Então, o que é a vida desse crente chamado Ezequiel? É uma vida marcada por um cativeiro que revela para ele o quanto o Deus do céu, que lhe deu visões, experiências, sinais, mostrou o seu poder, o chamou, o escolheu. É o Deus que chega e o faz ouvir a sua voz, e nem sempre a voz dele ecoa para dizer a ele o que de melhor vai acontecer. Às vezes é o pior. E quem é que está nessa caminhada com Deus, que em algum momento da sua vida não ouviu o pior, não tomou conhecimento do pior? Ezequiel é um homem escolhido? Você também. Ezequiel é um homem chamado por Deus? Você também. Ezequiel, a despeito do ministério de profeta, ele é alguém que Deus cuidou. Sim, o mesmo Deus dele é o que cuida de você. E esse Deus é o Deus que permite a Ezequiel, no cativeiro, lidar com tudo que você lida todos os dias na sua vida. Porque ele sai daquele nível de glória para ser o cara que conhece os vales da vida. E nesses vales da vida, ele vai descobrir aqui no capítulo 24 que Deus estava de olho na casa dele. E quando o Senhor compartilha que está de olho na casa de Ezequiel, Deus vem falar. E isso é bom, porque a gente diz que bom que o Deus que a gente serve fala. A questão é que quando ele fala, nós queremos do que ele fala, ou sempre o melhor. E a sua profecia, a palavra de Deus diz, ela tem como função ou como um propósito maior edificar, exortar e consolar. Ela não fica apenas em uma parte, ou seja, não é a profecia apenas da consolação. Ela rompe os limites e mexe com áreas do nosso coração e com áreas da nossa vida, nos fazendo muitas vezes tomarmos determinado posicionamento, assumirmos uma posição de quem reconhece o erro que cometemos e nos faz voltarmos a Deus em arrependimento, quebrantamento. Ela nos faz discernir de forma maravilhosa a graça de Deus e o quanto Deus, sendo soberano, tem sido gracioso conosco, nos dando cada dia mais oportunidades de estarmos mais perto dele. Então fica claro que quando eu falo da voz de Deus ecoando, a parte que a gente quer é sempre aquela que não toca e que não mexe com algumas coisas para alterar o curso da nossa vida. No caso de Ezequiel vai ouvir a voz de Deus, mas vai ouvir daquilo que ninguém gostaria de ouvir. Ele vai ouvir das perdas que ele vai ter, ou da perda que ele vai ter. Ele vai perder uma pessoa. E Deus diz, olha Ezequiel, o que eu vou fazer é te dar um golpe. O que, Deus? O Senhor é. E aqui a ideia de golpear é, eu vou te marcar. Eu vou te permitir viver uma pancada violenta. Vai doer, Ezequiel. Mas segura aí. É aqui que eu estou dizendo que para Ezequiel,
Ele tem que aprender a administrar os seus sentimentos e as suas emoções. Por quê? Porque essa chamada marcada pela glória de Deus é uma chamada que vai se revelar para Ezequiel e na vida de Ezequiel, mostrando a ele que nem todas as vezes que Deus chegar para falar, direcionar, instruir, mostrar, apontar o caminho, Deus vai sempre mostrar o que há de melhor e levá-lo para o caminho do que há de melhor. Às vezes é o pior. E ele tem que administrar suas emoções, senão ele fica louco. Por que louco, pastor? Porque primeiro ele é alguém que está disposto a obedecer. Segundo, ele é alguém fiel. E fica claro. Em todo o livro de Ezequiel ele é um homem fiel. Terceiro, ele é alguém que se move no temor de Deus. E aqueles que se movem no temor de Deus sempre esperarão de Deus o melhor, nunca o pior. Até porque a gente diz que tragédias, problemas, isso tem a ver mais com outra coisa, não com Deus. Embora é melhor reconhecermos que o Deus dos céus, diz a Bíblia, faz a ferida e Ele mesmo sara. É claro que tem situações que são verdadeiros levantes no mundo espiritual, mas crente sofre, gente. Crente passa por determinadas situações e o perigo de muitas vezes você passar, por exemplo, em alguns ambientes de igreja, ouvindo de uma teologia da prosperidade ou de uma teologia coach, é você passar a ter a ideia de que Deus ele é um menininho em quem você manda. De que Deus é um Deus que vive trabalhando com você com chiclete, pipoquinha, pirulito. Quando o Deus dos céus, que me escolheu, lhe escolheu, é um Deus que trabalha com a gente em meio a coisas sérias. E que se a gente não sai do estágio da nossa infantilidade espiritual e cresce, a gente vai ficar perdido quando ao trabalhar dele e no mínimo vai se terminar perdendo a fé, perdendo a esperança, perdendo a confiança. Porque você está lidando com Deus que nem sempre vai fazer e nem sempre vai responder. Agora, uma coisa eu posso te garantir pela palavra e pela experiência de vida que tenho com Ele. Ele sempre estará conosco. E foi a garantia que Jesus disse: eu estarei convosco até. Ele está. Paulo disse: perto está o Senhor. Ele está conosco. E essa é a garantia maior. Quando eu entendo, Ele está. Quando eu não entendo, Ele está do mesmo jeito. Quando abriu, Ele está. Quando não abriu, Ele está. Quando fechou, Ele está. Ele estava. E está. Quando fecha. Quando abre, Ele está. Quando eu estou voando, Ele está. Quando eu estou, sabe, por baixo, catando as espigas como Ruth, Ele também está. A questão é que Ele espera que quem viveu a experiência das suas visões, da sua glória, das coisas grandes e boas que Deus lhe deu como experiência de vida e como experiências espirituais, Ele espera que esses tenham alcançado um nível, um estágio onde podem administrar suas emoções e não serem movidos e nem levados na sua história de vida pelo momento, que atribuem a Deus a glória pelo que Ele deu ou pelo que Ele tomou. Essa parte é mais difícil, é claro que é.
É muito mais complicada. É claro que é. Porque é fácil glorificar a Deus pelas coisas que vão bem. A gente questiona, a gente se entristece, a gente leva um baque, porque a gente olha e diz, mas meu Deus, o Senhor tem poder para resolver tudo, por que não resolve? Isso aqui não é nada para o Senhor. Sara aqui, cura aqui, toca aqui, faz aqui, resolve aqui, às vezes não. É que Ele não quer? Às vezes também. Mas não para apenas no fato de muitas vezes Ele não querer. Às vezes a coisa vai para um plano muito maior do que o que você consegue imaginar. Agora a questão é como Ezequiel vai fazer para administrar as suas emoções. Por quê? Porque ele está no cativeiro, sendo fiel, vendo o que Deus quer que ele veja, sentindo o que Deus está permitindo ele sentir, respirando o que Deus está permitindo ele respirar, e chega num ponto que Deus olha para ele e diz, Ezequiel, depois de tudo que eu fiz e mostrei a você, eu quero saber se você está administrando bem suas emoções. E Deus vem falar com ele e diz para ele, eu vou te dar uma pancada. Deus, o que é isso, Deus? Seria a primeira coisa que você, nós falaríamos. Deus, o que é isso? Eu te amo, meu Senhor. O Senhor tem me visto sendo fiel. O Senhor tem me visto batalhando, lutando, correndo, fazendo o que eu posso. E diante do que eu estou vivendo, o Senhor já tem visto que as coisas não foram fáceis, não estão fáceis. E aí, Deus? Esse é o momento de Deus. Dizer, eu vou te dar um golpe. Deus, o Senhor é praticante de jiu-jitsu? Muito mais que isso. Muito mais do que esses grandes professores e profissionais. O Senhor é praticante de Kung Fu, Deus? Muito mais do que isso. Eu vou te dar um golpe. Era Deus dizendo, eu vou dizer com outras palavras, eu mexerei com coisas que você não quer que eu mexa. E aí Ezequiel tinha que ouvir isso para me ensinar e me ensinar, porque entenda, isso acontece com Ezequiel para o meu ensino, para o meu aprendizado, melhor dizendo, e para o seu aprendizado. Então Deus vem ao profeta e diz, Ezequiel, eu vou mexer com o que você jamais gostaria que eu mexesse. Eu vou tratar, eu vou trabalhar. O que é que Deus estava dizendo? Olha, Ezequiel, eu preciso usar a sua vida para ensinar a outros. O que fazer quando eu mexo, ou quando eu mexer, ou quando eu mexo em coisas que eles não querem que eu mexa. Porque no caso de Ezequiel aqui, ele ia perder a mulher que ele amava. E Deus disse, olha, eu conheço seu coração, eu sei que você ama essa mulher. E o que é que o Senhor vai fazer com ela? Eu vou tirá-la de você, Ezequiel. Ezequiel olhou e disse, não. Que é isso, Deus? Eu sou um homem crente, fiel. Ele fez isso? Não. Ele questionou? Não. Deus disse a Ezequiel, eu vou te dar o desprazer de viver um tempo de luto na sua vida. Não, Deus. Mas eu vou, Ezequiel. Eu preciso usar você na dimensão de uma mensagem muito específica para essa geração. E para eu te usar na dimensão do que eu quero, eu preciso mexer com isso aí. Eu vou mexer com o que você mais ama. Aí Ezequiel olha. E o que é que ele faz que serve para o meu aprendizado e para o seu aprendizado? O que Ezequiel faz é apenas ficar quieto e calado.
E aqui eu preciso dizer a você, porque quando você já viveu coisas tão grandes de Deus na vida, porque se você fosse contar, você ia dizer: Deus me abriu portas, Deus tem me ajudado, eu passei por coisas, mas Deus tem me feito se levantar, me erguer, eu estou andando, avançando, caminhando, prosseguindo. Deus tem me ajudado no caminho, pastor Jesus. Amém. Tudo que ele fez foi para fortalecer você. Foi para mostrar a você que ele é de verdade na sua vida. Agora, o que ele tem permitido é para que você mostre que tudo que ele fez você ver, sentir, experimentar ao longo desse tempo de caminhada fez de você um homem de verdade, uma mulher de verdade que o ama. Ao ponto de saber silenciar quando ele está mexendo naquilo que você não queria que ele mexesse, ou quando ele está tocando naquilo que você não queria que ele tocasse. Escute, todo homem, toda mulher que ama a Deus e Deus o ama, em um momento da vida vai levar ou já levou um golpe de Deus. A pancada veio ou a pancada vem. E quando vem, a questão é que tipo de fé você vai demonstrar. Ela tem que ser uma fé que você demonstra com base em equilíbrio. E aqui é onde está o ponto disso tudo. É que Deus não te quer gritando desesperada, chorando desesperada. Ele quer ver você, apesar de tudo, aprendendo a silenciar. Aprendendo a aceitar quieto o que ele faz. Isso significa que você não possa orar para que ele mude a situação? É claro que você pode orar. É claro que você pode clamar, mas ele quer você como uma mulher amadurecida. É por isso que muitas vezes a gente passa por determinadas coisas e dói na gente. Eu não gosto de pregar sobre dor, lágrimas, sofrimento, mas isso faz parte da vida de homens e mulheres que são chamados por Deus. E a questão hoje, eu não estou dizendo que alguém vai perder, mas eu estou dizendo que em meio às perdas, em meio a tudo que você passou, está passando, o que Deus quer de você é alguém que confia nele ao ponto de ficar quieto enquanto ele trabalha, ao ponto de silenciar enquanto ele trabalha, porque sabe que ele não dá ponto sem nó. O que ele não mexeu por acaso. O que ele está apertando, não está apertando por acaso. O que ele tem feito, não tem feito por acaso. Até porque se tudo que você olha, você diz: eu estou sendo disciplinado, corrigido por Deus em alguma coisa, é porque ele ama. A Bíblia diz que ele repreende e ama quem repreende e castiga quem ele ama. Sim, ao mesmo tempo que ele também nos ensina que tudo que ele permite, a qualquer momento, ele vai fazer isso, viver uma grande virada na história da sua vida. Por quê? Porque apesar daquilo que ele está dizendo que Ezequiel vai perder, Ezequiel não vai se perder, ele vai sustentar, ele vai cuidar, ele vai guardar. E é aqui que eu quero que você entenda: você não terminará essa história sem vida, você vai terminar com vida. Eu vim profetizar neste dia aqui, e eu preciso profetizar debaixo da autoridade de Deus. Deus está nas entrelinhas das dores da sua vida, cuidando de tudo aquilo que tem te espremido a alma e te feito chorar às vezes compulsivamente. Deus está no meio deste negócio e ele te segurará com as mãos fortes dele. Ele não vai deixar você sucumbir no meio disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Deus que você serve é o Deus que golpeia a alma, mas não deixa de dar o bálsamo. E é aqui que ele começa a observar Ezequiel. Ezequiel, eu vou fazer. Ezequiel poderia ter dito não, mas não. Ele fica quieto. O que Ezequiel vai fazer diante dessa informação? Olha, Ezequiel, eu vou tirar a mulher que você ama, eu vou deixar o leito frio,
Vou deixar a mesa vazia, o quarto vazio, a sala vazia, a cozinha vazia. Você está pronto para isso? Hã? O que, Deus? Em meio às lutas dessa vida, o que é que você faz? Como você age? Depois de tudo que Deus já mostrou do que Ele é para você. Porque grande você sabe que Ele é. A questão é como você e eu lidamos com o que dói na gente. Ezequiel primeiro, fica quieto, silencia. Por que eu estou dizendo isso? No capítulo 24 de Ezequiel, a Bíblia diz que ele ficou quieto. Olha Deus falando, verso 16. Homem mortal, com um só golpe, vou levar aquela que você mais ama. Que notícia horrorosa. Que notícia doída e sofrida. Aí Deus já vai dizendo a ele, não reclame. Você vê ele reclamando na leitura que a gente fez? Não. É a primeira coisa que Ezequiel faz, ficar quieto. E aprender a aceitar em silêncio pela fé o que ele não entende. Deus, o que é que a minha mulher tem a ver com essa história? O que é que a mulher que eu amo, com quem eu tenho dividido os meus sonhos, Deus, tem a ver com essa história? O que é que ela tem a ver, Deus? Ela não tinha nada a ver com a história. Mas Deus iria inseri-la a partir da partida dela. Agora Deus é um Deus que tem o controle da vida. Olha o que ele diz, sou eu que vou recolher. Do jeito que ele fez nascer, ele diz, eu vou recolher. Agora, como Ezequiel vai lidar com isso, é que é a questão. E esse é o ponto que eu estou trabalhando com você e vou terminar agora, porque já passei muito tempo do horário que eu queria concluir hoje. Até porque a gente tem hoje à noite aí a nossa ceia. Mas deixa eu parar aqui. Ezequiel fica em silêncio. Fica quieto. Deus diz, vai reclamar? Não, Deus. Então não reclame mesmo, não. Não reclame. Ele fica quieto. Ele fica quieto. Ele fica quieto. Uma segunda coisa importante que a gente precisa considerar e que a gente vê que Ezequiel faz é que Ezequiel não se entrega à dor, à melancolia, à tristeza. Por que o Senhor diz isso, pastor? Porque Deus é quem já vai dizendo a Ezequiel, eu conheço todas as reações de quem vive o que você vai viver, porém você é diferente. Eu vou lhe dar graça. Para fazer o quê? Veja o texto. Ele diz assim, no verso 16, primeiro, não reclame. Segundo, ele diz, não chore. Como é que você não vai chorar? Você vivendo a perda de alguém. Parece uma incoerência isso aqui. Como pareceu uma incoerência quando Jesus estava na porta da cidade de Naim e disse para aquela mulher, não chore. Mas Deus é um Deus que estava dizendo, Ezequiel, eu te dei estruturas aqui. Mas Deus é uma pessoa que eu amo, Ezequiel, eu quero você firme. Deus sempre estará de olho em como você lida com as suas perdas e com os golpes que leva. E se tem uma coisa que era, no mínimo,
Preste atenção, no mínimo de direito de Ezequiel era chorar. Mas Deus o priva desse choro. Até porque eu entendo que se Deus falou isso aqui, se Ezequiel procurasse as lágrimas, cloreto de sódio, água e sal, ele não ia achar. Ele não ia achar. Isso aqui é bem mais complicado do que você entenderia e eu entenderia. Escute o que eu estou dizendo. Porque era Deus indo em tudo que Ezequiel tem de alma, de sentimentos, e segurando tudo e dizendo: não cai uma lágrima daí. Tanto é que teve gente que chegou junto de Ezequiel e disse: ei, por que tu estás agindo assim? Como quem diz, chora, meu irmão. E Ezequiel aqui, firme estava, firme ficou. Às vezes, a exposição do quanto você está sentindo, o que perdeu, pode colocar você em uma situação visto por alguém, a partir dos olhos de alguém, como alguém que está extremamente frágil, ao ponto de alguém, de forma sagaz e perspicaz, alguém simplesmente agir maliciosamente. Alguém agir maliciosamente. Ezequiel, você foi levantado para profetizar e você está falando no meio de uma geração de gente rebelde. Essa gente rebelde, se te pegar, te mata. Então o que é que eu faço, Deus? No meio das perdas do processo, cala, segura o choro. Eu não quero que você apresente diante deles a sua fragilidade, porque eles vão trabalhar em cima dela para te destruir. E eu não quero. Eu quero mostrar a eles que eu sou o Senhor, que te sustenta no dia das tuas perdas, que te segura nos dias que as coisas complicam ou estão complicadas para você. Eu vim falar com alguém hoje, porque tem alguém que está olhando para um lado e dizendo: Deus, diante de tudo que eu já vivi, eu tenho vivido, Deus, e aí? Ele está olhando para você e dizendo: Ele te sustentou até aqui. Ele vai continuar te sustentando para além daqui. Agora Ele não quer que você muitas vezes deixe transparecer e deixe chegar a outra quão frágil você está. Você pode estar muitas vezes abatido e abatida por dentro, mas você tem que ser homem o suficiente, mulher o suficiente para, suportando o processo, dizer: eu sei que Deus vai me tirar dessa, isso vai passar daqui a pouco, eu não vou me entregar a essa angústia. Mas em terceiro e último lugar, tinha mais coisas, mas eu vou parar. Em terceiro e último lugar, como Ezequiel lida com as suas emoções diante desse chamado que dói, dessas coisas que ele está passando, ou tem passado, ou passou. Bom, terceiro, Deus diz a ele: não reclame, não chore, não derrame lágrimas. Deus disse: eu vou segurar seu choro, vou segurar suas lágrimas. Agora veja o que diz aí, verso 17. Não deixe que ninguém ouça os seus gemidos. Não ande sem chapéu ou descalço e como sinal de luto. Não cubra o rosto, nem coma a comida que oferecem nos sepultamentos, para fortalecer você, não. Ele estava dizendo: Ezequiel, eu quero ver seu equilíbrio diante da perda. E você vai fazer uma terceira coisa. O quê?
você vai segurar tudo que tem a ver com as suas emoções diante da sua perda. E tudo que vai mexer dentro de você para você simplesmente se mostrar como um homem, sabe? Fraco, cansado, abatido, debilitado diante da perda, você vai segurar tudo que te apresenta como um homem que está abatido, fraco, cansado, quebrado. Você vai segurar isso diante de todo mundo. E o que é que eu faço? Ele diz, primeiro, você não vai comer comida, Ezequiel, que vão oferecer. Olha, tem um costume por aqui, Ezequiel, em dias de sepultamento e tudo, que alguém chega, diz, come aí, rapaz, para ficar pelo menos um pouquinho mais firme, mais forte. Não coma. Eu quero que você deixe de comer nesse dia. Deus, E tem mais, Ezequiel, não quero você gemendo. E tem hora que a gente nem geme, né? A gente fica urrando. Cada um é que sabe como expor. Ele diz, Ezequiel, eu quero ver você segurar tudo que tem a ver com as suas emoções. Porque é isso que vai fazer você querer comer, se alimentar, buscar isso, buscar aquilo. Eu quero que você se segure. Não quero ninguém ouvindo seu gemido, não quero, em segundo lugar, você comendo nada. O terceiro ponto que Deus destaca, ele diz a Ezequiel, eu não quero você com a cabeça descoberta. No verso 17 ele diz, não ande sem cobertura ou descalço. Não quero você, sabe, com a cabeça descoberta, que é um sinal de humilhação. Lembra de Jó, lá no capítulo 1? Um sinal de rendição, de entrega, de arrependimento no pó e da cinza. Eu não quero você jogado no pó, nem na cinza. Não quero você jogado nessa situação. O que é que o Senhor quer de mim? Eu quero você firme e lidando com as suas emoções como se você fosse, Ezequiel, alguém que não tivesse sentimentos. Por que Deus ia fazer isso? Se você ler do verso 18 para frente, você vai entender por que Deus disse isso. Exigiu isso de Ezequiel. A coisa tinha a ver com a mensagem que ele entregaria ao povo. Eu sei disso. Mas eu posso aplicar essa palavra à sua vida e à minha vida entendendo que tudo aquilo que Deus decidiu que Ezequiel se privasse, às vezes é uma realidade diante da gente. Agora, o maior beneficiado disso tudo sou eu e você. Por causa da perda, pastor? Não, mas a perda traz também, muitas vezes, amadurecimento em relação a muitas coisas, a valorização de outras coisas. Eu estou dizendo que todas as situações, prova de testes, às vezes, que a gente passa, elas cooperam para o nosso crescimento. É o que Paulo diz, que as tribulações, as lutas acrescentam em Romanos capítulo 5. Agora, não é o prazer de Deus, só que Deus sabe que tudo que Ele permite acaba fazendo com que eu e você olhemos para Ele com outros olhos. Passemos a discernir dele, perceber dele seu plano e sua vontade com outros olhos. Então o que é que a gente faz no meio de tudo isso? O que é que eu faço? O que é que você faz? O que é que nós fazemos? Deus diz, eu não quero você sem cobertura. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Ezequiel, todo mundo que perde alguma coisa ou alguém, ele se joga no chão, rasga as vestes. Escute, eu quero você bem. Vai ter gente olhando e dizendo, isso aí só pode ser um robô, né? Para não chorar. Não, Ezequiel, fica tranquilo. Vai passar.
Depois você vai poder dizer: Deus me ajudou. Mas por enquanto, não mostra para ninguém que você se entregou ao processo. Segura essas emoções. Mas Deus, a vontade é de gritar. Não, mas não grita não. Deus, a vontade é de correr, mas não corra não. Deus, a vontade é de chutar tudo para o ar. Se segura aí. Deus, a vontade é de abandonar tudo. Calma aí. O que é que eu faço? Descansa. Descansar em quê? Em mim, Ezequiel. Eu vou te segurar, eu segurarei os teus ossos. Eu vou segurar a tua estrutura de pé. Eu estou te dizendo, eu não dou uma medida a você mais do que você pode suportar. Segura firme, Ezequiel. Eu tenho negócio com os teus nesta terra. Eu tenho negócio com a tua vida, eu tenho negócio com aqueles com quem você está lidando. Fica firme, porque você não vai sucumbir diante das perdas. Eu te levantarei com a minha força, com a minha graça. Eu te sustentarei. Agora fica em mim, Ezequiel. Essa palavra vem de Deus para a sua vida. Porque é Ele quem vai segurar a tua estrutura diante de tudo que você está vivendo. E eu sei, eu estou falando para gente que perdeu coisas, eu estou falando para gente que tem sentido falta do que perdeu, eu estou falando para gente que estava quase se entregando. Mas Deus te colocou hoje aí para ouvir essa palavra tão difícil, tão dura, tão complicada, tão dolorosa e tão séria. E para dizer a você: não se entregue diante de ninguém. Fique em Deus. Fique com Deus. Se mova com Deus. Ande com Deus. Adore e sirva a Deus e deixe Deus lhe segurar. Porque diante da perda, o que se fez choro, o que se fez lágrima, isso vai cessar. Deus vai segurar você. Vai ter muita gente olhando e dizendo: por que ele está assim? E você vai dizer: é Deus que me sustenta. Agora Deus me mandou dizer a vocês que Ele tem uma mensagem através de mim para essa geração. E Ele não vai abrir mão da minha vida enquanto eu não cumprir todo o propósito e todo o desígnio dEle. Deus vai derramar a sua graça e a sua bênção sobre a sua vida. Mas aguenta. Pastor, eu não aguento não. É Deus que vai te ajudar. Já está terminando esse processo. Essa chave já está virando. Essa página já está virando. Deus é o Deus que muda os tempos e as estações, diz Daniel no capítulo 2, verso 21 e 22. Ele é o Deus que sabe o que faz. Ele não vai deixar você baixar a cabeça. Não vai deixar as pessoas assistirem você no chão. Eu vim profetizar, Ele não vai deixar ninguém olhando para você e vendo você, sabe, passando por esse processo como quem está morrendo. Não, você vai receber vida, fôlego, oxigênio, provisão, não vai faltar nada. Vai terminar esse cativeiro, está terminando. Deus não te chamou para a derrota. Guarda esta palavra no coração, porque quem te sustentou até aqui sustentará você em todo o tempo. É Ele quem, no meio das perdas que você teve, veio te segurando até aqui. É Ele quem vai continuar te segurando. É Ele quem sustenta o teu filho. É Ele quem sustenta a tua filha. É Ele quem sustenta o teu esposo, a tua esposa. É Ele quem sustenta a tua casa. É Ele quem está na estrutura da casa, segurando as paredes, porque pelas obras das trevas já era para ter desabado, mas Deus
desfez das ciladas, dos ataques, das investidas, segurou a casa de pé e a casa não vai cair. Deus te dará graça, mulher. Deus te dará graça, homem. Ereia, uieniandiasse, emenai uieniovanacando uinovias. Aí uianaste na emedicando uienovanada. Eliminando como mandaria raça. Deus está abraçando gente que está aí. E tem gente em lágrimas e o Espírito Santo está falando com alguém, dizendo a alguém: descansa o coração, quem te segurou até aqui não te deixará descer à sepultura sem ver os planos dele se cumprindo na tua vida. Ele vai te ajudar a ficar de pé. Anda com alegria, caminha em paz, anda com esperança, caminha com esperança. As perdas de ontem não vão se comparar às alegrias, às conquistas, às vitórias, às portas, os milagres que Deus fará. Quem começou a boa obra é fiel para concluir. Quem fez ontem, continua fazendo. Quem cuidou até aqui, continuará cuidando. Segura o choro, segura o gemido, segura o processo. E diz: eu não vou perecer nisso. Deus tem vitória, Deus vai me dar graça, Deus vai me ajudar. Eu vou sair dessa, eu estou saindo dessa. Eu sei em quem tenho confiado, eu sei em quem tenho crido. Eu sei, eu vou sobreviver, eu vou sobreviver, eu vou sobreviver. Eu vou viver o que Deus tem para minha vida. Deus tem vitória para mim. Comece a se apropriar disso e veja a fidelidade de Deus agindo e operando na sua história, na sua vida, no seu caminho, na sua caminhada. Pai, muito obrigado por esta manhã na tua presença e tarde. Continua conosco, guardando as nossas vidas e nos ajudando no caminho. Porque eu sei, ó Deus, que muitas das coisas que a gente tem enfrentado e passado, todas elas nós vamos superar e vamos sobreviver. As perdas de ontem não se comparam à glória de hoje e de amanhã. Tu tens coisas maiores para as nossas vidas. Fica em nós e conosco, esteja conosco a cada dia, porque precisamos cada dia da tua mão estendida, da tua graça transbordando, da tua unção maravilhosa sobre nós. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Hoje à noite, às 19h30, estaremos ao vivo na nossa Santa Ceia aqui, tá? Prepara o pão, suco de uva, vamos juntos ceiarmos na presença de Deus. Você pode ir na sua casa, se você é batizado nas águas, pode ceiar junto conosco e adorar o Senhor junto conosco. Nossa ceia sempre no último domingo do ano, mas deixamos para fazer hoje, no dia 26, nessa quarta do culto do reencontro. Nós teremos a nossa Santa Ceia, 19h30. Prepara o pão, suco de uva, ceia com a gente e vive esse tempo precioso, porque quem nos sustentou até aqui vai continuar sustentando as nossas vidas. Abre o sorriso, te alegra, tem vitória aí. Quem te chamou foi Deus e Deus cuidará de você. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.